Oi, quem? Eu. Eu não confio, né? Melhor. Ih, rapaz. Oi? Rude não, viu? Por favor. Fica bonito, né? O Will na hora que ele. Vai cair. Boa noite, que a paz e o amor do nosso Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Mais uma noite, estamos aqui reunidos no nome de nosso Mestre amado Jesus, para ouvirmos hoje a palestra do nosso irmão Cláudio, que terá como capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 12, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Um tema muito forte e muito bom para que a gente possa realmente meditar sobre o que ele vai falar nessa noite. Então, para que a gente inicie, eu vou pedir para o nosso irmão Jurandir fazer a leitura, pode ser? Do livro Sinal Verde, Experiência do Mestre. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, mas jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa do Mestre, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhes compartilham a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, produzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade?
muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. De Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Que Deus abençoe essa leitura. Que assim seja. Antes de pedir para nosso irmão Luiz Henrique fazer a prece inicial, eu queria pedir a todos que estiverem com seus celulares, ou colocar no modo avião ou no silencioso para evitar de tocar na hora da reunião, por favor. Luiz Henrique. Neste momento que nós estamos reunidos aqui, Jesus, em Teu santo nome, nós pedimos aos presentes a sua meditação, a sua introspecção, os seus pensamentos, envolvem todas as suas energias, para que nesta noite nós possamos aprender através do irmão que vai nos ensinar através de sua palestra a melhor forma de caminhar e chegar a Ti, Jesus. Desta forma, nós temos certeza que Tu nos disseste que Tu eras o caminho, a verdade e a vida. E assim nós estamos aqui, dispostos, prontos, coração palpitante, braços abertos, mente envolvida nos Teus ensinamentos. Assim, pensando em Ti, esperando por Ti, abraçando a Ti, nós Te pedimos que nos acalente, nos envolva, nos ensine e nos oriente para o caminho da verdade. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Que assim seja. E assim, agradecemos por essa oportunidade e pedimos a permissão à nossa doutora Joana Viana para iniciarmos a reunião da noite. Que assim seja. Chamar nosso irmão Cláudio. Eu vou pedir licença a vocês para eu ficar do lado de lá para que eu possa ver melhor, senão eu vou ficar com problema de coscolo, né? Boa noite a todos, né? Pense como é que vamos fazer a palestra. Sabe por quê? Porque a gente pode tirar a máscara. Não é brincadeira. Como o Ruth bem lembrou, né, nós estamos... Semana passada a dona Edna fez a palestra com base no item 11 deste mesmo capítulo. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. E hoje nós encerramos nesse item 12 esse tema do orgulho e da humildade, que é uma mensagem, eu fiz questão de anotar aqui, já se passaram 159 anos dessa mensagem. Eu vou pedir permissão a vocês para ler a mensagem e quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se, apesar de ter passado 159 anos, que ela foi psicografada em 1862 pelo Bispo de Argel, Adolfo. E vamos ver se ela se encaixa no contexto que nós estamos vivendo hoje no mundo. Aí depois a gente vai colocar alguns pontos de destaque, combinando aqui com o Livro dos Espíritos, nessa questão tão delicada, né, de orgulho, humildade, que alguns às vezes confundem com subserviência, outros querem confundir o orgulho com outros sentimentos e fazem aquela verdadeira confusão. Então vejam só, essa mensagem começa assim: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral.
A quem culpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável da vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração. Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem dos seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão. Hoje, a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que de tempos em tempos ele dá em seu orgulho para adverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior, quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusarem de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Eu li, acho que umas 3 ou 4 vezes, eu disse, nossa, como está atual, né? Tirando a linguagem de época, né, que ele usa, mas parece que cai com uma carapuça assim na nossa cabeça. Lógico, eu destaquei alguns pontos, e com esse ponto final aqui eu já falei até no estudo, na quarta-feira eu citei várias vezes esse caso, citado por Raul Teixeira, que parece que hoje é o aniversário dele, inclusive. Raul Teixeira narra que, alguns aqui talvez lembrem dessa história, não sei se Felipe vai lembrar, né? Que ele foi fazer uma palestra, ele não diz o nome da cidade, por uma questão de ética, ele não fala o nome, nada, só contou o caso. Ele foi fazer uma palestra, um seminário, em uma grande cidade do nosso país. E aí,
na parte da manhã teve uma parte do seminário, na hora do almoço foram levar ele para um restaurante. E aí tinha uma grande avenida que leva o nome de um grande ex-falecido político do nosso país. E ele está no sinal, fechou o sinal. Quando ele olha de lado, ele vê uma pobre mulher miserável, na miséria total, catando comida no lixo. E ele disse que nunca se sentiu tão mal na vida, porque se eu estou indo agora para um restaurante comer uma boa comida, me alimentar, e olho do lado está essa mulher aqui numa avenida movimentada, né? Invisível, né, gente? Porque a gente sabe que essas pessoas são invisíveis, né? São invisíveis, ela não existe, a não ser que ela incomode, ela passa a ser visível. E aí aparece ao lado dele o seu mentor, que é o Camilo. Espírito mentor gosta de fazer umas perguntas, são engraçadas, né? Bem engraçadas mesmo. Aí ele olha para Raul e diz: você sabe quem é? Aí Raul diz, não vai responder assim, porque o Espírito nem pensou, porque o Espírito lê seu pensamento, né? Não, Camilo, não sei quem é não. Se fosse com a gente, né, Rudem? Tá mesmo. Esta mulher é o irmão fulano de tal, que dá nome a esta avenida, reencarnado, em expiação. Ele diz, como é, exatamente. E aí ele narra, gente, que aquele cidadão, lógico que ele não citou o nome, senão essa é uma confusão terrível, né? Quando era poderoso na terra, desviou muita verba pública, cometeu todo tipo de crimes, crimes do colarinho branco, como se diz ainda, e nunca foi pego pela justiça, porque sempre conseguiu se livrar. Desencarnou, muitas ruas, escolas, levam o nome desse cidadão, só que a justiça divina ela é indefectível. É como o Espírito aqui cita, o Adolfo. Não tem jeito. Passou pela justiça humana incólume, nunca foi pego, mas está na nossa consciência. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Quando nós desvirtuamos a lei de Deus, eu sei que isso é conhecimento, ainda não é sentimento isso, que eu vou falar agora. Quando nós desvirtuamos a lei de Deus, nós estamos atacando, agredindo, ferindo a nós mesmos. A nossa alma, nós enquanto alma, nós temos esse vício de linguagem, é a nossa alma, né? Como se o corpo é que tivesse alma. Então as consequências virão a curto, médio e longo prazo. Não tem jeito. Nós vamos ver, estamos vendo ainda hoje, e a história mostra isso, pessoas que passam pisando sobre as outras. Na outra palestra que nós fizemos, nós trouxemos aquele exemplo, alguns que estavam aqui, da rainha de França e a rainha de Oud. A rainha de Oud, uma indiana que em um momento da sua comunicação, quando perguntada a ela sobre Jesus de Nazaré, ela diz assim: o filho do carpinteiro não é digno da minha preocupação. E eu não tenho tempo para me preocupar com Deus. Um espírito desencarnado, que foi uma poderosa rainha indiana, enquanto que a rainha de França, que eu tentei achar qual foi a rainha de França, mas tem várias rainhas, e ela diz: que decepção eu tive ao chegar no mundo espiritual e ver diante de mim pessoas que se curvavam quando eu passava pelas avenidas, e hoje eu tenho que me curvar. Que no mundo é necessária a existência de pessoas que mandam e outras que obedecem, isso é da lei da natureza. Só que há uma grande diferença quando a pessoa desenvolve o sentimento de humildade. E aqui eu destaquei alguns pontos, como eu disse, vamos trazer aqui algumas colocações lá do Livro dos Espíritos, especificamente quando ele começa falando sobre por que nós reclamamos dos problemas que nós temos se fomos nós que nos criamos. Quando Jesus fala de carregar a nossa cruz, é nossa cruz, não é a cruz do outro. Não, Deus vai me livrar dos meus problemas. Parece que a gente está numa sala de aula, estudando, aí quando chega a época da prova, toda a classe está assim: professora, faça a prova para a gente. A gente não quer fazer prova não. A prova é nossa. A lição quem tem que responder somos nós. Peça a Deus coragem, fortaleza, ânimo. Peça a Deus uma coisa, eu acho maravilhoso, é o rei Salomão, né? Quando ele vai pedir algo ao Senhor, ele pede sabedoria. Com sabedoria a gente vai saber resolver todos os nossos problemas. E Joana de Ângeles, nossa querida Joana, tem uma expressão bem interessante, que ela diz: não são problemas, são desafios.
nós enfrentamos desafios desde que nascemos. Porque eu tenho certeza que estava muito gostoso lá no ventre, né, da mamãe, sem precisar fazer nada, gente. Então a gente não precisava trabalhar para comer. A gente estava aquecido. Tinha uma vozinha do lado de fora que cantava, falava, era uma coisa maravilhosa. Mas a gente precisa entrar no mundo para o aprendizado. E aí, nessa questão aqui, 793 do Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui, gente. É uma questão bem dura mesmo, que muitas pessoas até não concordam com ela. Kardec está perguntando aos espíritos sobre o conceito de civilização. O que é que tem a ver com orgulho? Vamos ver. Nessa questão 793, Kardec pergunta o seguinte: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Nós nos achamos um povo civilizado, né, gente? Olha, hoje nós temos internet, que coisa maravilhosa. Pastor, 5 horas sem redes sociais, que muita gente quase enlouquece. Quem dirá 5 horas sem internet? Eu acordei hoje de manhã para trabalhar, cadê a internet? Aí minha filha gritou lá do quarto: 10 de manhã que está sem internet. Eu disse: calma, o mundo não vai acabar por causa da internet. Mas nós nos achamos um povo civilizado, né? Nós já estamos querendo visitar outros planetas. Eu gosto muito quando alguém coloca assim: a gente quer colonizar Marte, mas a gente está fazendo uma bagunça na Terra, gente. Aí vai fazer o quê? Colonizar outro planeta. Vamos resolver nossa casa primeiro, vamos arrumar nossa casa, vamos receber as visitas aqui. E aí, quando Kardec pergunta sobre isso, eu não vou ler a questão toda, que era um pouco longa, eu vou ler a parte mais dura. Ele coloca dizendo que para reconhecer uma civilização completa está no desenvolvimento moral. Tá? Aí ele vem numa parte bem dura, que ele diz assim: não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Em 1857 o senhor Allan Kardec recebeu essa resposta. Veja a nossa empáfia, né? Eu sou um povo civilizado. Aí vem os espíritos superiores e não, vocês são esclarecidos. Vocês não são civilizados. A gente aqui está assistindo, né? Todo mundo acompanha a chamada pandemia. Aí a gente vai no site, vai ver lá não sei quantos milhões de mortos. Quem lembra o número atual? 5 milhões, é? Não estou lembrado. No mundo todo, né? No mundo todo, né? Vocês já viram quantas pessoas este ano foram mortas pelo aborto? Aborto criminoso. Pesquisem. Dá muito mais do que a pandemia. Em um ano, dá muito mais do que a pandemia. Estão ouvindo a gritaria por causa disso? Alguém ouviu? Eu não estou ouvindo. É uma pandemia. Suicídio a cada 20 segundos. Uma pessoa se mata no mundo. Graças a Deus tem um movimento para isso, não é? Setembro Amarelo, palestras o ano todo. Existem coisas ocorrendo em nosso mundo que demonstram quanto a nossa vibração, a vibração do nosso planeta ainda é baixa. Gente, em plena pandemia, no auge da pandemia, tinha países lutando. Seria trágico se não fosse cômico, ou o contrário, os soldados de máscara lutando numa guerra. As pessoas morrendo por conta de uma pandemia e nações brigando entre si, né? Que é interessante que os generais ficam lá nos seus quartéis e os soldados, coitados, que vão para a guerra. Aí, a Terra é um planeta belíssimo, é uma casa planetária perfeita, maravilhosa, é o lar perfeito, como diz nosso querido Emmanuel, para a nossa existência. E os espíritos ainda afirmam o seguinte: Viana de Carvalho, em resposta a Divaldo Pereira Franco, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, ele diz uma coisa interessante, que aqui, quando nos perguntarem sobre as soluções dos nossos problemas, ele diz assim: pergunte ao amor, o que é que o amor responderia? Não, mas é porque tem muita gente no mundo, é porque você é egoísta. Você não quer dividir seu espaço com o outro. Então, como você é egoísta, né, profundamente egoísta, e o egoísmo anda assim de mãos dadas com orgulho, aí nós encontramos desculpas. O ponto, a pedra de toque da nossa evolução é o interesse pessoal. Quando eu consigo superar meu interesse pessoal em favor do próximo, eu estou dando um passo largo na minha evolução. Porque sempre nós pensamos primeiramente em quem? É natural isso, vem da nossa evolução.
Né? Nós, desde a época primitiva, nós pensamos em nós, na nossa grei, no nosso grupo, é o instinto gregário. Depois a gente vai ampliando isso, sai de mim e vou para a minha prole. Depois eu vou para a tribo, e da tribo eu vou para as nações, até atingir um dia toda a humanidade. Quando disse-nos Jesus, seremos um só rebanho e um só pastor. Não uma só religião, viu? Às vezes as pessoas confundem. Todo mundo vai ser espírita, né? Que coisa linda, decorar o livro dos espíritos. Não, nós vamos ser cristãos, seguidores de Jesus, no que tem de mais perfeito, como ele coloca na mensagem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós reclamamos das nossas dores porque nós nos achamos civilizados quando somos apenas povos esclarecidos, e nós quem criamos toda essa problemática que nós estamos vivenciando hoje. É o resultado das nossas ações no passado. Somente isso. E olha que nem vamos falar da que nós criamos no presente. Porque muita gente que chega no Espiritismo chega com aquela ideia que tudo é coisa da vida passada. Não, meu irmão, deve ser de minha vida passada, por isso aí vai olhar direitinho. Às vezes você está criando problemas hoje, nesta vida. Certamente já vai acumular para a próxima, quem sabe? Então, se nós fôssemos menos egoístas e menos orgulhosos, seríamos com certeza mais felizes. Adiante, gente, ele coloca aqui outro ponto, que nós vamos para a questão 785 do Livro dos Espíritos, que eu achei interessante. A questão 785, quando ele cita aqui que o orgulho é a fonte de todos os vossos males, não é? Tem coisa mais interessante do que a pessoa extremamente orgulhosa. Ela não admite nada acima dela, absolutamente nada. E pior, se a pessoa que conseguiu ultrapassá-la for uma pessoa simples, pronto, aí a coisa complica. Eu lembro de um caso que há muitos anos aconteceu com umas bailarinas de uma famosa artista que chegou em um shopping e foi numa lanchonete, né, lanchonete bombando, muita gente para atender, e por algum motivo é comum, né? Você sai na lanchonete, está muito cheio, demora um pouquinho o atendimento. Tem pessoas que parece que resolvem virar valentões, né, e partem para agressão verbal. E aí a moça que estava atendendo, tinha uma das atendentes era negra, e disse: aguarde só um minutinho que eu já lhe atendo. E naquela correria ela pediu para a colega atender. Aí uma dessas pessoas, né, que era uma dessas bailarinas, usou a seguinte expressão: quem vai me atender é a neguinha. E usou estas palavras, estes termos. Lógico que isso foi filmado, a notícia se espalhou, a moça depois a bailarina foi demitida. Enfim, vejam a atitude de alguém. Quem nunca ouviu a expressão assim: eu disse ao balconista, eu não tenho culpa se você está do outro lado do balcão. Quem nunca ouviu isso? Ou alguém disse que falou isso? Gente, eu tenho um amigo que diz assim: Cláudio, o mundo não é redondo por acaso, o mundo dá voltas. O mundo dá muitas voltas. Aquela pessoa que você humilha hoje, amanhã pode estar acima de você. O que ela vai fazer é um problema dela. Se ela vai se vingar, se ela vai ter uma atitude idêntica, problema dela. Vai demonstrar que ela também não tem crescimento espiritual. Vejam só, na questão 785, o que... Eu vou fazer de trás para frente, porque tem a 783 também. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo ao progresso? O interesse pessoal, o dinheiro, né? E eles respondem, eu vou dar a resposta clara dos espíritos aqui. O orgulho e o egoísmo. Simples e objetivo. Quero falar do progresso moral, porque do progresso intelectual caminha sempre, e à primeira vista parece dar a esses vícios um redobramento de atividades. É isso que a gente está vendo, né, gente? O nosso progresso intelectual, material, está uma coisa impressionante. Em pensar que nossos celulares antigamente eram aqueles tijolos enormes que eram uma arma, não era um celular. Se você jogasse na cara de alguém, o cidadão morria, não tinha jeito. Até hoje a pessoa brinca que tem celular que caía no chão, quebrava o chão. Televisão, videoconferências. Agora na pandemia, o que é que mais teve para a gente assistir? Tinha para todos os gostos, lives de todo lugar do mundo, gente fazendo live em todos os lugares, em todos os idiomas, com tradução simultânea.
É a evolução, é o progresso, não adianta, isso vai chegar sempre. Hoje nós não temos mais isolamento como nós tínhamos no passado. Eu lembro aquelas reportagens sobre a Segunda Guerra Mundial, as notícias chegavam ou via rádio, quando ia chegar na estação de rádio já estava defasada a notícia, era com 3, 4, 6 meses. Quando vinha chegar no jornal não tinha nem graça. Hoje é a guerra acontecendo do outro lado do mundo, você assistindo no celular. Progresso intelectual impressionante. Repito, nós vamos visitar Marte, isso já é certo. Quando? Não sei, mas vai acontecer. Se vai dar certo, tomara que dê. Mas o nosso progresso moral ainda está complicado. E aí os espíritos colocam o seguinte: enquanto você tem a velhice desamparada, quem aqui já visitou um abrigo de idosos? Se nunca foi, tiver coragem, vai uma vezinha e escuta as histórias que alguns velhinhos, alguns idosos têm para contar. Faça essa experiência. Não precisa ser todo dia não, mas faça essa Muitas vezes experiência. eles querem só falar. Só falar. Eu já visitei. Só falar. Eu fui visitar um abrigo em Belo Jardim. E a responsável do abrigo mostrou uma velhinha, bem, uma vovozinha, sabe? Bem magrinha, deitada numa cama com aquele torpedo, né, chamando de oxigênio, aquele grande. E ela disse: Cláudia, essa mulher cuidou de todos os filhos. E a justiça colocou ela aqui dentro, porque o último, um dos filhos, todo dia batia nessa mulher. Uma mulher com quase 90 anos apanhando de um filho de 40 e poucos anos. Pegava o dinheiro da aposentadoria e ia beber, e se ela não desse, apanhava. Aí a justiça foi lá, foi denunciada, tirou e entregou ao abrigo. Como é aquela expressão? Uma mulher pode cuidar de 10, 15, 20 filhos, né? E 20 filhos não cuidam de uma mãe ou de um pai idoso. Sem entrar no mérito, gente, de certos detalhes. Eu sei que tem situações e situações. Né? Tem situações, mas visite um abrigo de idosos. Velhinhos desamparados. Infância abandonada. Enquanto existe infância abandonada, o reino do bem, o evangelho de Jesus ainda não está na integralidade neste mundo. Enquanto nós tivermos as pessoas, a sociedade, discutindo a liberação do aborto criminoso, não o aborto terapêutico, os espíritos são bem claros. Kardec pergunta: em que momento o aborto é legítimo para salvar a vida da mãe? Enquanto nós temos uma sociedade praticando o aborto, fazendo campanhas e mais campanhas pelo aborto, ainda estamos distantes do reino de Deus na Terra. Quando temos ainda uma sociedade onde milhões se matam todos os dias, estamos distantes desse reino ainda. Os antigos duelos do passado que as pessoas romantizam nos filmes, né? Aquela coisa linda: meu amor vai duelar por mim. Puro orgulho disfarçado, porque era mais coragem o homem perder a vida do que reconhecer que estava errado ou deixar que quem ofendeu fique se gabando pela frente. Ainda hoje, quem não lembra daquela coisa que a gente recebeu? Nossos pais diziam isso, porque eles também foram criados assim, principalmente para os meninos: chegar apanhado, apanha de novo. Lembram disso? Alguém já ouviu isso, né? Chegar apanhado, aí o garoto chegava em casa com o olho assim, né? Fechado, aqui já estava roxo, a boca sangrando, apanhou, foi, mas só precisa ver como o outro ficou. Eu apanhei, eu estou com o olho fechado, aqui quebrou um dente, o dedo da troncha aqui, e o outro pai, todo quebrado, foi para no hospital. Esse aqui é meu filho. Não estou dizendo que é para dizer aos nossos filhos que sejam agredidos nas ruas, não, eles têm direito de se defender. Jesus não condenou a defesa de ninguém, condenou a vingança. Mas este é um mundo recheado, repleto de bilhões de almas encarnadas e outros 20 e tantos bilhões desencarnadas. Uma parte se afirma cristã, diz seguir Jesus, mas é incapaz de um ato de benevolência. Aliás, na questão 886, os espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos, qual o sentido da palavra caridade entendida por Jesus? O que é que ele responde, gente? Isso. Vamos pegar aqui na íntegra, né? A questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nós fazemos isso? Sinceramente? Nós não fazemos ainda. Nós não temos ainda. Aqui e ali a gente consegue, e precisamos ir tentando. É uma luta titânica, como dizia o apóstolo Paulo, o homem velho contra o homem novo.
É aquela história dos dois lobos, né, Ruth? O lobo mau e o lobo ruim, e aí vamos alimentar quem? Hoje eu estou com vontade de alimentar meu lobo mau. Né? Por quê? Porque eu amanheci daquele jeito. Passei o dia daquele jeito. Eu lembro que eu era adolescente, não era ainda espírita, e eu estava descendo, fazia eu não sei o nome que dá, gente, me falhou agora a memória, quando você vai se crismar. Eu era católico, né, fiz primeira comunhão, aquela coisa. E um dia eu saí de casa, não sei o que aconteceu, não sei se minha mãe brigou comigo, eu saí com a cara feia desse tamanho, assim, feio, chato, aquela cara fechada. Aí lá vinha um monsenhor, que sempre estava presente nas aulas. E ele me reconheceu, né? E eu, cara fechada assim, quando ele chegou perto de mim, ele deu um sorriso. Disse: meu filho, como você está? Não deu para segurar. Eu juro para vocês, eu tentei segurar a cara feia para mostrar para ele, eu não estou querendo saber de como eu estou, não. Mas não teve jeito. Contagiou. Não sei por que é que ele me deu aquele bom dia daquele jeito, assim, podia ter dado bom dia, tudo bom, vai domingo. Não, mas ele deu um sorriso, parece que disseram ele assim: tira essa carga negativa que esse garoto. Desarmou o negócio. Não, me desarmou, não teve jeito. Eu podia estar querendo destruir o mundo naquele dia, aceitei Jesus, como diz o outro. Então, gente, nós temos que pensar que todos os problemas que nós temos, sejam individuais, sejam os coletivos, é o resultado do nosso orgulho, só isso, do nosso egoísmo. Aí alguém pode dizer assim: mas Cláudio, é o resultado da nossa evolução, né? A gente começou lá atrás, ainda assim, mas nós chegou um momento na história da humanidade que uma pessoa esteve presente no mundo, que foi a maior. Ontem eu vi um texto que eu tive que concordar com ele, né? Nós dizemos assim: um grande evento da humanidade. Para vocês, digam aí, qual foi o maior evento que vocês acham que teve na humanidade? O que é que vocês acham aí? Não vale dizer o Brasil é tetracampeão do mundo, não. Né? O maior evento que vocês acham aí para vocês? Digam aí. Quem tem uma ideia assim, para vocês? O maior evento da humanidade. Alguém tem ideia? Pisamos na Lua. Né? Pisamos na Lua. Nós vamos pisar em Marte. Nós conseguimos detonar uma bomba atômica. Que coisa, foi um evento, gente. Olha que foi um evento. Esse não, o maior evento da humanidade foi a presença de Jesus Cristo entre nós. Esse foi o maior evento que dividiu a era em duas fases, antes dele e depois dele. Antes dele nós tínhamos até uma desculpinha, né? Porque era aquele Deus guerreiro, violento, cruel, Deus dos exércitos. Então nós tínhamos que ser violentos também, porque o Deus tem que ser violento. Mas aí vem Jesus ensinando a mansuetude, dizendo a seus discípulos: quer ser o maior? Quer ser maior do que todo mundo, assim, olhar lá do alto e dizer: eu sou maior do que todos? Seja o menor entre todos. Seja aquele que sirva. Caminhe 2000 passos se alguém lhe pedir para caminhar 1000 passos. Dá a quem lhe busca emprestado. Aí muita gente começa a interpretar equivocado. Não, mas é porque tem gente que se aproveita. Tem, mas você não é obrigado a ser um tolo e deixar ser aproveitado pelas pessoas. Porque até isso Jesus ensinou. Sede mansos como as pombas. Símbolo da mansuetude, né? da paz. Porém, prudentes como as serpentes. Está no Evangelho, pesquisem lá, leiam o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, está lá no Evangelho dele. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele diz bem assim: as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aí vem pessoas dizendo: não, a gente tem que usar o nome de Jesus para enriquecer. Você vai comprar sua casa, seu carro, vai conseguir isso. Ótimo, se você consegue isso com o seu trabalho, é perfeito. É isso que nós temos que fazer mesmo. Não está errado, não. O problema é escravizar-se, como ele coloca aqui, pela posse das coisas. Tem gente que desencarna, volta para a pátria espiritual e fica apegado aos bens terrestres. André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, se não me falha a memória, ele encontra o avôzinho dele desencarnado há muitos anos, pegando em lama, dizendo que é dinheiro, moedas, junto com outros usuários ali que passaram a existência loucos por dinheiro. Quantos leiam a literatura espírita? Quantos estão no mundo espiritual revoltados porque a família dilapidou seus bens? Que não queria que a herança fosse desse jeito ou fosse daquele jeito. É o orgulho, é o egoísmo. Há pessoas que são incapazes de doar uma migalha de pão. E um dia vão precisar dessa migalha de pão.
Tomara que alguém seja capaz de doar-lhes também. Egoísmo e orgulho que estão presentes, nós recebemos até uma educação nesse sentido. Pessoas que dizem que se você for humilde, você está se rebaixando ao próximo. Não, gente, Jesus não se rebaixou para ninguém. Jesus deu o exemplo máximo de como ter autoridade moral. Eu lembro, em uma reunião mediúnica, há muitos anos, tinha uma senhora, uma companheira nossa da reunião, que tinha pavor, verdadeiro pânico de fazer prece. Na reunião mediúnica, gente, só o nosso grupo ali eram uns 10 pessoas. Chamassem na tribuna para fazer uma leitura, ela desmaiava, não tinha jeito. E um dia o dirigente da reunião já tinha mandado todo mundo fazer a prece, olhou, Dona Fulana, faça a prece. O espírito sofredor, revoltado, era um adolescente, né, ex-drogado, desencarnado, lá que estava dando a comunicação, cheio de revolta, e ela doutrinando, esclarecendo, aí ele fez, faça uma prece. Eu não sei orar não, eu posso fazer o Pai Nosso? Aí ele, pode, né, o Pai Nosso não é uma prece. Eu nunca esqueci dessa cena, eu tinha meus 18 anos, você viu, Ruth? Ela pegou na mão da médium, né, como se fosse uma criança, um jovem ali, olhou para ela, tinha acho que uns 80 anos essa senhora, já desencarnou, e começou a fazer o Pai Nosso com tanto carinho. Ela não sabia fazer. E ela estava assim, tremenda, apavorada, não era com a doutrinação, era com essa história de fazer uma prece, todo mundo vendo. E eu vi o espírito perdendo força, caindo, adormecendo, e ainda tentando argumentar, o que é que você está fazendo comigo? Aí quando ela adormeceu, ela disse, tá bom, né? Porque ela não sabia fazer, mas ela fez com que? Com sentimento. É aquele óbolo da viúva. Eu tenho tão pouco para dar, dê o que você tem de pouco. Vale mais do que dar mãos cheias e muitas vezes por orgulho. Mais adiante, por causa do tempo, gente, nós temos aqui ainda essa questão 783 do Livro dos Espíritos. Eu disse que era de trás para frente, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? A gente está vendo aí, né? Olha o que os Espíritos colocam aqui. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Agora preste atenção nessa parte. Mas, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Acho que foi em 2004, não foi, gente, que nós tivemos aquele tsunami na Ásia? Foi em 2004, onde acho que em 24 horas, naquele momento ali, mais de 200 mil pessoas desencarnaram. Muita gente, pleno Natal, véspera de Natal, lembro bem disso. E hoje nós estamos vivenciando a mesma situação em nível global. Milhões de pessoas partindo e voltando para a pátria espiritual. Muitos na Terra sofrendo. Aí eu vou dar uma lição de casa, viu? Tarefa de casa. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, quem não tiver, não tem desculpa. Baixa o Kardecpedia lá no seu celularzinho, vai no computador que você vai achar. A seguinte mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Quem quiser ler, eu não estou obrigando ninguém a ler não, gente. Quem partiu está livre, está se libertando dessa cadeia que nós estamos vivendo aqui. Está tendo dificuldade? Lógico. Todo mundo, ninguém desencarna assim. A humanidade parte, todo dia pessoas desencarnam, outros renascem, né? E a gente fica se questionando, como é isso, meu Deus? Tanta gente voltando para o mundo, tanta gente voltando para a pátria espiritual. É o fluxo e refluxo da evolução da humanidade. Nós não vamos sentir esse processo, senão daqui a algumas gerações lá na frente. Eu vi aquele Rossando Klinge numa palestra dizendo o seguinte: vocês estão pensando que depois da pandemia as pessoas vão sair pelo meio da rua de mãos dadas, cantando Imagine? Não vão. Porque em plena pandemia nós vimos pessoas tendo atitudes egoístas. Pessoas que, como eu vi um caso, eu fiquei chocado de um grupo de pessoas que estavam colocando oxigênio de solda e vendendo como se fosse oxigênio para o hospital. Agora vocês imaginam que o coitado do médico lá na UTI recebeu aquele torpedo de oxigênio, pensando que era oxigênio puro, e colocou para um paciente, e o paciente deve ter morrido. E ele não sabe por que o paciente morreu, foi a pandemia. A justiça pegou dessa vez. Mas e quantos não foram pegos? Aí vamos lembrar do comecinho que eu citei. A lei de Deus é perfeita.
absolutamente perfeito. Se alguém não acredita nisso, medite, comece a pensar. Ah, muitas pessoas dizem assim, se Deus existisse, não existia maldade no mundo. Mas a maldade não vem de Deus não, vem dos homens. Se Deus existisse, não haveriam guerras, mas não é Deus que manda provocar as guerras não. Alguém pode até dizer assim, ah, mas tal grupamento religioso ensina isso. São as pessoas que ensinam. Me mostrem no Evangelho de Jesus, onde Jesus ensinou a perseguir o próximo. Em que parte ele ensina isso? Se alguém puder nos mostrar, nós agradecemos. Muito pelo contrário. Não resistiu à prisão quando ele tinha todos os direitos. O julgamento de Jesus, juridicamente falando, foi uma verdadeira farsa. Não teve direito a defesa nenhuma, não teve direito a um advogado. E quando alguém tentou a faixa, não, a gente já vai condenar de vez. Fizeram todo uma trama para condenar Jesus. No entanto, em todos os instantes, ele demonstrou a humildade como a solução dos nossos problemas, a caridade como a porta de salvação. Condenou de forma absoluta egoísmo e orgulho e não disse em momento nenhum que religião salva ninguém. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como foi dito aqui. É através do caminho de Jesus que nós vamos conquistar a nossa felicidade. Já passaram-se 2000 anos e nós ainda estamos aqui tentando aprender isso. 2000 anos onde a gente pega assim Bíblias, Evangelho, não é espírita, não é santo não, viu? Não pense que espírita é santo não. Tem muito espírita desencarnado que chega do outro lado, está tormentores assim de braços cruzados, olhando para ele assim, ih rapaz, tanto trabalho que eu tive para preparar a tua reencarnação e tu volta aqui desse jeito. Pior do que quando foi para a Terra. Ah, meu irmão, que eu era tão imperfeito. Aí vem o pieguismo, né? Tem gente que confunde humildade com pieguismo. Eu não sei, eu não posso, como diz Jacó, é o boca murcha. Não posso, eu não consigo. Não consegue o quê, meu querido? Faça alguma coisa, como diz Emmanuel. Está caído no chão, arraste-se para não ficar parado. Porque quem fica parado fica estagnado. E o movimento da vida é sempre para frente. Nós não retrogradamos. Nós não andamos feito caranguejo. Caranguejo não anda para trás, não é de lado, né? Mas tem gente que diz assim, a gente não anda feito caranguejo, para trás. É sempre para frente. Estaciona. Só que além do progresso, vai chegar e dizer assim, empurra essa criatura, porque ela precisa crescer, precisa progredir. É como nós fazemos com nossos filhos, numa comparação bem vulgar, tá? Bem feliz, assim, ou inferior, porque nós estamos falando de vidas humanas, aqui na Terra. Mas nós não dissemos sim sempre aos nossos filhos, e às vezes precisamos dar um não forte e rigoroso, mesmo que por dentro você esteja sofrendo. Chega um momento que você tem que dizer para o seu filho, não e não. Ele não vai gostar. Ele vai ficar insatisfeito, vai ter uns pensamentos nada agradáveis, aí um dia ele vai dizer assim, todo filho adolescente diz isso, viu gente? Eu nunca vou ser assim. Aí quando for pai ou mãe um dia ele vai olhar assim e dizer, papai e mamãe tinha razão. Aí vai ser talvez pior do que o papai e a mamãe. Aí papai e mamãe vai ser avô e estragar tudo. Né? Que é isso que eu brinco com os avós. Gente, então fica essa mensagem desse espírito Adolfo. Humildade acima de tudo. Vamos fugir do orgulho. Não é da noite para o dia, viu gente? Vai ter dia que a gente vai cair, vai se pegar, como dizem aquela expressão útil, se pegar em pecado, em erro, mas é o momento de recomeçar. Não fique estagnado no canto, dê movimento à vida. Joana de Ângeles diz uma coisa bem interessante. Ria um pouco até dos seus erros, porque tem gente que está levando a vida extremamente a sério, isso também não faz bem. Vamos viver a vida como Jesus ensinou a viver. A regra é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Queira-se bem. Procure ser feliz. Para encerrar, eu lembro de Licht Rangel dizendo o seguinte. Licht Rangel, para quem não sabe, é psicólogo, né? Eu achei uma palestra dele onde ele contou que tinha uma tia que todo dia no consultório dele, não pagava, não quero. E dizia que a vida não prestava, que ela estava infeliz, que não, e sempre era derrotismo. E ele disse que olhou um dia assim, olhou e disse, tia tem razão, só está acabado. O cabelo parece uma vassoura que assava, está envelhecendo mais rápido do que todo mundo. Eu disse, calma, não é assim também não. Aí da outra vez ela já apareceu com o cabelo mais escovado, né? Um pouco mais de alegria no rosto, porque tem pessoas que acordam pela manhã, olham para o espelho e fazem, não queria levantar. Então dê graças a Deus que você pode acordar. Agradeça a Deus quando estiver lavando seus pratos, porque você teve comida para lavar seus pratos.
Agradeça a Deus porque você tem trabalho, muito trabalho para fazer no seu emprego, porque tem milhões que não têm e gostariam de estar no seu lugar. Agradeça a Deus porque você tem vida, porque você está lutando todos os dias, porque tem pessoas que estão em cima de um leito e não conseguem nem produzir, transmitir suas ideias. Agradeçamos a Deus por todas as coisas que nós temos, até desagradáveis, porque elas trazem uma lição. Muito obrigado, gente, pela paciência. Que Jesus nos abençoe. E lembrando, só um avisozinho rápido, dia 20 de outubro, nós vamos ter o aniversário da nossa casa. E a palestra será pelo YouTube. Nós estamos divulgando no site nós vamos colocar o link. Será com o palestrante Orson Peter Carrara, que é de São Paulo. Tá? Então a gente está divulgando e eu vou trazer depois o cartaz para botar ali no quadro, com o endereço direitinho, para quem quiser tirar uma foto, copiar no celular para assistir no dia, tá certo? Não vai ser aqui na casa, vai ser só pelo YouTube, tá? Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Assim seja. 23 anos a nossa casa vai fazer de fundação. Dia 20 de outubro, 23 anos, graças a Deus, né? Servindo a humanidade, graças a Deus. Primeiro eu agradecer a Cláudia, né, nosso irmão, mas como diz Fátima, não está aqui, está doente, por isso que ela não estava por aqui essas 2 semanas. Ela está doente. Mas ela sempre diz que a gente tem uma aula e realmente tivemos mais uma aula nessa noite, agradecer a ele e vamos refletir quando ele falou, na hora que Cláudio falou sobre a sabedoria. A minha mãe tinha a oração da sabedoria na cabeceira de cama e eu fiquei na hora logo pensando na oração que ela diz: Senhor, dai-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para mudar o que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Então, realmente, a sabedoria é muito importante nas nossas vidas para a gente tomar qualquer decisão. A sabedoria é muito importante. Obrigada, André. André, você sabe quantas pessoas para fazer o sorteio hoje? Já, ele está aí. 30. Tá. Vou fazer logo o sorteio e depois a gente faz a prece, né? Eu vou somar, tá certo? Uhum. Então, deu a soma 11, número 11, quem é? Você? Então vem, pode pegar o seu veículo. Eu sempre digo que é um veículo, porque as pessoas levam para casa, colocam, eu digo, na sua garagem em casa, leem e depois faz esse veículo circular. Pode levar uma mensagem para você. Escolha qualquer um dos 2 veículos aí, você é que sabe. De nada. Ó. Então, 6. Quem é o número 6? Ó, eu quase que era eu o número 6. Passar? Era tu? Pronto. Vamos passar. Número 6. Número 17. Nem pegar, bebê. Muito bem. Deus abençoe. Nada. Bom. Nós estamos, não sei se vocês sentem, eu mesmo estou sentindo, a gente fica mais leve, não é? Quando a gente chega aqui, a gente ainda está meio eufórico, né? E quando a gente adentra na casa, que a gente já começa a receber as mensagens do alto, nos dando esse equilíbrio. Quando termina a palestra, então, você está mais renovado, está com aquela paz, com aquela vontade de sorrir. Eu, pelo menos, fico assim, né? Mas eu já vejo só pelos semblantes de vocês que já tem um sorriso. E a gente, com a máscara, mas a gente vê quando as pessoas estão sorrindo, né? Porque a gente sorri pelos olhos e a gente está vendo muita gente sorrindo aqui. Embora que Ruth é suspeita, viu? Porque Ruth vive rindo. Não, senhor. Eu vou pedir para o nosso irmão. Aqui
Guilherme, você pode fazer a nossa prece final, que é o nosso passe coletivo, né? Então a gente vai nesse momento já começar a se preparar para esse passe coletivo, né? Pensar nas pessoas que a gente está na nossa vontade de mandar essas vibrações daqui que você pede também para as pessoas que estão, tá bom? Meu irmão, então é para você. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, te agradecemos de coração por este belo dia que nos deste, pelas passagens que tivemos em nossas vidas. Te pedimos força para enfrentarmos os dias que virão. Te pedimos por aqueles necessitados que se encontram em aflição, com algum problema de saúde mental, espiritual, que sejam todos agraciados com tua bênção de luz e paz, que eles possam renovar seu ser espiritual, como também se doar para melhorar cada vez mais na evolução que foi dada e confiada aos mesmos. Pai amado, Senhor de inspiração e de fé, te pedimos sempre, Senhor Jesus, que nunca nos falte o pão de cada dia, que nunca nos falte o nosso trabalho, o nosso ânimo diário, para que possamos concluir esta missão que nos deste com tanto amor. Muitas vezes, alguns irmãos estragam, mas te pedimos forças para vencer tudo que temos à frente, porque a vida é uma escola. Nós estamos aqui concluindo, galgando degraus na escala evolutiva. Cada vez que reencarnamos, melhoramos mais um pouco, até chegarmos um dia no patamar como os irmãos de luz chegaram hoje, e partimos para outras esferas mais evoluídas. Ó Mestre, protege todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Iluminar aqueles irmãos que neste momento se encontram em aflição, que se encontram em tratamento, que se encontram nos hospitais, nas cadeias públicas, embaixo das pontes, ou em qualquer sofrimento. Que eles possam, Senhor Jesus, receber a mão amiga de um irmão que possa lhe dar o apoio, e eles mesmos possam levantar a cabeça e seguir em frente à sua caminhada. Ó Mestre amado, protege e ilumina todos nós, dai forças diante da nossa caminhada diária, que possamos aliviar os nossos fluidos impuros e negativos, deixando-os jogados para o espaço e renovar a nossa força magnética benéfica para o nosso dia a dia, para o nosso próximo, até com nossos familiares, quando assim chegarmos em casa. Obrigado por tudo, e que essa casa, nomeada de Júnior de Anjos, que é a mentora espiritual daqui, possa estar sempre conosco, nos guiando, nos dando muita força no nosso dia a dia, na nossa jornada diária. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e os demais Espíritos de luz que se encontram presentes, que possamos juntos dar continuidade à nossa missão hoje e sempre. Que assim seja. E assim, agradecidos cristãos, pedimos a permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria Santíssima e a nossa